Fala, profissionais, bem-vindos ao canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, dou boas-vindas a mais um episódio do nosso bate-papo profissional. E hoje o tema é finanças pessoais, opções de investimento, mercado financeiro. E para o bate-papo de hoje, eu vou trazer um amigo que eu tive a honra de poder trabalhar, de conhecer, de construir uma relação de amizade, um profissional de extrema competência no mercado, que atua há muitos anos, há 25 anos no segmento financeiro, bancário, é agente autônomo de investimento atualmente, ajudando pessoas a formar patrimônio e sempre está nas melhores opções de investimento do mercado. O que esse assunto tem a ver com você? Todos nós precisamos cuidar bem das nossas finanças para que possamos fazer bem nossa sucessão, ter uma boa aposentadoria e também, por que não, realizar os grandes sonhos que nós temos na nossa vida. Então, no bate-papo de hoje, estou trazendo aqui com vocês o Carlos Eduardo de Luca. Vem para cá, Carlos. Prazer ter você aqui no Visão Corporativa. Seja bem-vindo, meu querido. Oi, Bruno, o prazer é meu. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia aí para toda a audiência. E realmente o prazer é meu aqui de poder estar compartilhando um pouco da trajetória, enfim, dos conhecimentos e dizer que a gente está sempre aprendendo, né? Independente da experiência, a gente está sempre aprendendo. Show de bola. Nesse iniciozinho, Carlos, gostaria muito que você desse uma apresentação breve de quem é você profissionalmente, qual foi a sua jornada profissional até aqui, no início e até o teu momento atual profissional, que é como agente autônomo de investimento, ajudando as pessoas a atingir o máximo do seu potencial patrimonial. Conta aí para o público aqui, Carlão. Claro, Bruno. O Carlos, na verdade, ele começou cursando humanas, né, e direito, mas logo no início da faculdade entrou para o ramo bancário e através desse início gostou, se encantou e aí a partir daí eu não consegui largar, né? Hoje já são praticamente 25 anos no mercado financeiro, trabalhei em grandes instituições como Itaú, Safra, Santander, trabalhei em assets também, trabalhei em financeiras, enfim, é uma experiência em praticamente todos os produtos aí do mercado e com diversos players aí também do mercado, e a gente conhece bastante esse mercado. Muito legal, Carlos. Vocês vão perceber aí todo o know-how do Carlos ao longo desse episódio, porque conhece muito de gente, conhece muito de pessoas, é um profissional que conhece muito, tanto da parte negocial como da parte operacional. Então, vocês vão perceber aqui ao longo da nossa conversa o tudo que o Carlos tem a contribuir aqui com vocês nesse episódio. Tá bom, pessoal? Vamos lá. E assim, Carlão, nesse início, eu gosto sempre de dar assim, a oportunidade para colega, para o amigo que está aqui fazendo esse bate-papo, contar sua jornada, sua história. Eu gostaria muito que você tenha uma história incrível, de muito aprendizado, de muitos desafios. Você compartilhar um pouquinho aqui com a nossa audiência, que tem um pouco de tudo. Você falar um pouquinho da sua jornada profissional, por onde você passou, por onde você trabalhou. Vai ser um prazer aqui compartilhar aqui com toda a audiência. Com toda certeza, Bruno. Na verdade, meu início não foi na área financeira, não, né? Eu comecei fazendo faculdade de Direito. E no meio do caminho, a gente precisa pagar as contas, né? Me despertou a oportunidade para ir para a área financeira, na qual eu comecei a gostar mais do que o direito. Mas concluí meu curso superior e acabei fazendo minhas especializações todas dentro da área de finanças. Comecei, como você bem disse, no Banco Itaú, foi o local onde nós nos conhecemos, né?
nessa jornada. Tivemos um bom tempo trabalhando juntos e depois cada um seguiu o seu caminho, né? Trabalhei nos principais bancos, né? A gente fala Itaú, mas na verdade sempre no segmento do Personalité. Então, a gente sempre trabalhou dentro do segmento de alta renda. Depois do Personalité, eu fui para o Safra, né? Onde eu fiquei um bom tempo também. Uma nova escola, totalmente diferente, novos produtos. E de lá, eu acabei me especializando mais, fui para uma asset. Dessa asset, bateu aquela saudade de voltar para os bancos, né? E acabei concluindo minha área bancária pelo Santander, né? Hoje eu trabalho por conta própria, presto consultorias particulares, né? Dentro da área de investimentos e finanças. E de vez em quando a gente escreve alguma coisa, que eu gosto bastante de escrever e compartilhar um pouco dessa trajetória que a gente tem aí de 24 anos com o público. Eu acho que compartilhar informação, o trabalho que você faz no seu canal, é um trabalho muito bom, né? Eu também gosto bastante de compartilhar informação. Estamos aí. Até para falar para a audiência, sim, pessoal, o Carlos tem o conhecimento que ele tem no segmento de alta renda, tanto no mercado mais especializado como o varejo, ele também tem um background muito forte na parte operacional. Então, como é que as coisas acontecem por trás dos processos comerciais de venda e das estratégias, o Carlos tem muito conhecimento como é que de fato isso é operacionalizado e isso é colocado de pé para que as coisas de fato possam acontecer. E até, já começando esse bate-papo com essa carreira incrível que você tem, Carlos, trabalhando hoje como consultor de maneira independente, que tem um bom mercado, muitos profissionais estão seguindo nesse nicho específico. E aqui eu já deixo bem claro, assim, precisa, tá, Carlos? O mercado precisa de muita gente como você para ajudar, porque infelizmente, tanto na pessoa física como na trocentos conteúdos que existem à disposição hoje na internet, talvez na nossa época, 10 anos atrás, não era tão assim. As empresas e pessoas carecem muito de informação para poder se organizar financeiramente, tomar boas decisões. Não é difícil encontrar pessoas que estão muito alavancadas, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, e que no médio e longo prazo já começam a colher, infelizmente, uma colheita que não é não tão boa pelas decisões erradas que elas foram fazendo no seu planejamento pessoal. E até o Carlos me sugeriu um ponto que, assim, ó, o grande objetivo, gente, e eu quero que vocês consumam isso bastante, a grande proposta que o Carlos vem trazer para nós aqui é tentar desmistificar esses conceitos financeiros e ajudar as pessoas, e por que não as empresas, a tomarem mais informações conscientes sobre principalmente o uso do dinheiro. E aí, começando, vamos falar um pouquinho, Carlos, sobre educação financeira. Na tua opinião, com todo o know-how, com todo tipo de gente que você lidou até agora na sua vida profissional, por que que educação financeira é tão essencial para que as pessoas possam desenvolver bons hábitos financeiros de consumo e ter uma vida, vamos chamar assim, segura, considerando que nós vivemos num país em subdesenvolvimento, embora teve boas evoluções nos últimos anos, mas é um país que tem uma questão de pejotização, não tem emprego para todo mundo, a formação ainda é muito ruim, inflação altíssima. Qual é a importância disso tudo, na sua opinião, das pessoas realmente fazerem uma imersão na educação financeira e no planejamento financeiro pessoal? Como é que você vê isso, Carlão? Bruno, vamos lá. Você falou muito bem aí da questão de indicadores, né? Nós vivemos num país que está acostumado sempre com a taxa de juros bem alta, né? E isso acaba, de alguma forma, prejudicando as pessoas, principalmente as pessoas que têm uma renda mais abaixo, né? Só para você ter uma ideia, 60% aí da população
dos brasileiros, eles são endividados. Então a gente tem um problema muito grande, né, de educação financeira, né? A gente já vem discutindo que a educação financeira ela precisa fazer parte do dia a dia do brasileiro, precisa ser inserida na escola, aprender desde pequeno, que é importante, né? A gente ter contato, a gente aprende a contar, a gente aprende a multiplicar, mas não aprende a cuidar do nosso dinheiro. E isso a gente vê o reflexo no adulto, né? Eu acredito que você é um pouco mais novo do que eu, mas eu posso falar por mim. Meus pais não me orientaram financeiramente, né? E eu tive que aprender. Graças a Deus, eu trabalhei dentro desse meio e eu desenvolvi esse aprendizado, né? E principalmente cuidar do dinheiro dos outros, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Mas a gente precisa inicialmente a saber controlar, né? É aquela famosa conta de padaria, né? É tudo que eu recebo, tudo que eu gasto e tem que sobrar alguma coisa sempre, né? O que eu acho que o principal desse início desse bate-papo é que a gente precisa, a mensagem que eu deixo inicial é que assim, o investimento ele é importante você saber investir e onde aplicar o seu dinheiro. Mas o mais importante para você fazer o seu patrimônio crescer é quanto você pode aportar mensalmente. Isso é primordial e é uma coisa que a gente precisa se habituar a fazer. Guardar parte do que a gente recebe e fazer aplicações mensais. Aí sim, no futuro você vai ver o seu patrimônio realmente crescendo. O que a gente vai fazer para alocar esse recurso depende muito do perfil, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas saber guardar, saber fazer sobrar dinheiro, principalmente agora, né, que a gente está no momento de taxa de juros altas, inflação alta, e ainda tem para subir um pouco esses indicadores, né? A gente precisa fazer sobrar dinheiro. Isso é muito importante. Eu sempre oriento os meus clientes a aportes mensais e de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. Desde a pessoa que tem pouco recurso até as pessoas que têm bastante recurso para poder investir. Mas a gente tem que aprender a ter essa capacidade de poupar, saber poupar. Interessante isso que você trouxe, Carlos, porque realmente às vezes as pessoas não percebem que nossa vida é como se fosse uma verdadeira, de fato, conta corrente. Entra, sai, mas em vez de a gente deixar sempre o saldo positivo nas nossas movimentações, parece que se perde de vista isso e é muito fácil as pessoas entrar num ciclo de viver no negativo, dependendo de créditos complementares para sobreviver. E, Bruno, E são pequenos isso, hábitos, desculpa só te interromper, mas acho que tem tudo a claro, ver com o que você está falando. São pequenos hábitos. Assim, anotar os gastos, né? Definir metas financeiras, criar uma reserva de emergência, que também é muito importante, né? Esses pequenos hábitos fazem total diferença, né? E vai com o que você está comentando agora também. não, eu acho que isso é muito bom e até nesse ponto que você está colocando, como as pessoas podem começar a organizar dinheiro? Dinheiro para poder sobreviver e viver bem, e nesse momento que eu vou até chamar de momento pré-maduro, a pessoa começar, assim desse valor que está sobrando, começar a investir ou fazer uma reserva de emergência. Fala um pouquinho sobre isso, Carlos, de como que as pessoas começam a se organizar financeiramente, dar os primeiros passos, que até eu entendo que, como tudo na vida, o primeiro passo, ele talvez seja o do mais difícil que a gente tem em qualquer coisa que faça. E o segundo
talvez fique no segundo momento, porque é importante que a gente tenha consistência para levar isso ao longo prazo. Qual é as tuas dicas que você dá para que as pessoas possam seguir nesse bom caminho, Carlão? A primeira coisa é uma planilha financeira. A gente precisa saber o que nós ganhamos e o que nós gastamos. Porque sempre quando eu sento com algum cliente e faço essa planilha com o cliente, muitas vezes o cliente não vê que hábitos que ele pode deixar de fazer fazem total diferença para sobrar dinheiro no final do mês. Então, às vezes, são maços de cigarro a mais, ou um restaurante a mais, enfim, alguns hábitos que a gente consegue enxergar no papel, no qual a gente não consegue enxergar se a gente não planilhar isso tudo. Então, o que eu sempre falo, o pontapé inicial é fazer uma planilha, né, do que eu recebo e do que eu gasto. Isso é o fundamental de toda a nossa conversa, né? Depois desse passo, o que a gente precisa definir? Qual é o meu objetivo de vida, né? Dentro dessa planilha, eu consigo fazer sobrar alguma coisa de recursos? Tem pessoas que têm mais facilidade e outras pessoas que têm mais dificuldade. Aí você vai precisar realmente da ajuda de um consultor financeiro para poder te ajudar nesse sentido, tá? Sobrando alguma coisa, qual é o meu objetivo de vida? Eu preciso dividir em 3 caixas. A minha caixa de curto, a minha caixa de médio e a minha caixa de longo. E aí eu estou falando de tudo, Bruno. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando do meu objetivo. O que eu preciso? Eu preciso de imóveis, eu preciso de viagens. Tudo vai entrar nessas 3 caixas, né? A caixa de curto, eu costumo falar da reserva de emergência. Ela precisa estar líquida. Para a audiência, líquido é alguma coisa que você consiga de imediato dispor numa emergência, justamente o nome é reserva de emergência, né? Eu costumo falar entre 10% a 12%. Tem alguns clientes que gostam de 20%. Eu já acho 20% um pouco elevado. Mas tem uma conta básica. A gente, se nós formos trabalhadores CLT ou PJ, né? Enfim, o ideal é a gente ter sempre 6 meses, de 6 a 12 meses. Na verdade, era 6 meses em regra, mas com a pandemia muita coisa mudou. Então a gente fala de 6 a 12 meses para uma eventual emergência. A gente precisa ter essa reserva. Montou, a primeira coisa é montar sua reserva de emergência. Tá? Por quê? É o que vai estar te priorizando e te salvando no momento de dificuldade. Montou a primeira caixa de reserva de emergência? Vamos partir para definir. Eu gosto de ir para a última. Longo prazo. Pensar um pouco em como vai ser o Carlos com 60, 70 anos. Né? Então, a gente definir. Mas Carlos, a gente não vai definir o médio para. Não. A gente vai montar o curto e vai montar o longo. Como é que vai ser o Carlos lá na frente? Até porque lá na frente tudo muda. Muitas coisas acontecem no meio do caminho. Hoje em dia, a velocidade dos acontecimentos está muito rápida. Para tudo, tanto para a informação, quanto para a vida, quanto para tudo. Definiu minha reserva de longo prazo, aí eu volto para minha construção de patrimônio, que é o médio prazo. Então, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu apartamento ou uma casa, eu quero ter algum imóvel fora de onde eu moro, enfim. Vou construir minha caixa do meio. Então, esse é o papo inicial que a gente costuma passar para os clientes, né, para poder fazer essa organização financeira. Recapitulando, fez a planilha, trabalhou para fazer reserva de emergência, definiu longo prazo, aposentadoria e longo prazo, e voltou para o médio prazo. A gente trabalha dessa forma. Tá?
fechando essa forma, você consegue começar a organizar financeiramente a sua vida. E aí sim a gente vai conversar sobre o que investir, onde investir, por que investir, né? E basicamente a gente está falando aí de uma educação financeira que isso deveria de vir, como eu falei anteriormente, já, né, nas escolas, como matéria, né? Porque não tem mistério. Fazendo esse básico bem feito, você consegue ter uma vida tranquila lá no final, sem ter nenhuma intercorrência. Você está preparado tanto para as emergências, quanto para crescimento e quanto para uma aposentadoria tranquila. Bem colocado, Carlos. E assim, ó, até você tocou num ponto do longo prazo. No segmento assim, B2B, vamos falar no planejamento estratégico de uma empresa, a gente sempre costuma dizer que no longo prazo tudo é possível. Inclusive falir. Tudo é possível. No longo prazo é tudo possível você fazer. E você toca nesse ponto que é muito importante e às vezes a gente deixa de lado a importância do horizonte de longo prazo. E eu até entendo, e até uma pergunta quando você fala de reserva, reserva financeira, reserva de emergência de 6 a 12 meses. É de fato factível, porque eu vejo algumas pessoas falando assim, cara, como é difícil guardar dinheiro no início. Você, com tanta gente que você conversou, com vários tipos de renda, desafios financeiros que a gente. É de fato factível uma pessoa construir uma reserva financeira de no mínimo 6 meses para ela começar a dar os próximos passos? O que que ela precisa ter de, assim, de requisito que você vê no dia a dia, Carlos, Sim, para que Bruno, é seja possível? factível. Eu costumo falar que, assim, o exercício vai de cada um, mas que a gente precisa pelo menos separar de 10 a 20% do que a gente ganha por mês, a gente precisa para poder construir essa reserva. Essa reserva existe. Para uns é um exercício mais fácil e para outros não. Isso não tem a ver com riqueza, tá? Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem poupar, né? Porque ter muito dinheiro, você pode ter ganho uma herança, você pode ter vendido alguma empresa, enfim, tem diversos, né, objetivos, mas é factível, ela acontece e a população cada vez mais entende a necessidade. Como eu falei, depois da pandemia, a mentalidade financeira mudou, porque muita gente se viu num aperto sem ter uma renda. Então, a partir daí, da dificuldade, as pessoas começaram a entender a importância da reserva de emergência. E hoje, elas constroem cada vez mais essa reserva, né? Porque enxergaram. Então, assim, a gente precisou realmente de um momento de muita dificuldade para a gente poder entender isso. Finanças é um assunto chato para muitos. Tem gente que, vários clientes chegam próximo a mim e falam, eu não quero falar, o que eu faço? Eu aplico aonde? Eu só quero saber, aplica aonde? Não, mas você tem que saber onde você está aplicando, né? Porque quando está tudo bem é uma maravilha. Agora, algum indicador deu negativo, ou enfim, o recurso, porque a maioria dos clientes, eles têm o hábito de olhar o saldo líquido dos investimentos e da conta. E eu acho válido, sim. Tem cliente que anota até, ó, dia 1 tinha tanto, dia 15. Eu costumo falar assim: olha, eu não recomendo você fazer isso, até porque investimentos eles oscilam, né? Se você for controlar ao pé da letra o que está acontecendo, você precisa, assim, definir a sua estratégia para a gente trabalhar e deixar o investimento trabalhar por você. E fazer aportes mensais, que é fundamental, né? E entender mais, né, sobre isso. Mas uma grande parte, e assim, você pode até achar estranho, as pessoas que têm muito dinheiro têm mais dificuldade de conversar sobre isso, tá? E são às vezes as pessoas que são mais desatentas ao que está acontecendo financeiramente. As pessoas hoje estão atentas à política, mas elas
não estão atentas às finanças, né? E aquilo que você falou, hoje, com o advento da tecnologia, da internet, existem muitos influenciadores falando. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? Eu acho que toda informação é válida, mas a gente precisa consultar várias fontes antes de definir ou chegar a alguma conclusão. Tá? Mas é factível, respondendo a sua pergunta, e está acontecendo em função de tudo que eu estou te contando. Muito legal você colocar isso, Carlos. Muito bom. E aí eu já faço avançando para um outro bloco. Pessoal, digamos, vencer a questão da reserva de emergência. Momento agora de investir, principalmente para quem nunca investiu, investimento para iniciante. Aí vamos contextualizar. Na nossa época, você tinha principalmente os bancos, banco de varejo, ou para quem tinha uma renda, um poder aquisitivo maior, você tinha os bancos segmentados, como Personalité, Select, Estilo, enfim. Acesso a tesouro direto. Antigamente era só via corretora e quase ninguém tinha acesso a isso. Corretora tinha muita questão da taxa de corretagem. A B3, naquela época a gente estava trabalhando no Itaú, tinha acabado de virar Bovespa Bom, BMF, veja, então não era nem B3 ainda, então você separava e não tinha o volume de transações que tem hoje em dia. E hoje, de novo, com o advento, passou Covid, muita gente falando sobre investimento, é notório que o acesso ao mercado de ações aumentou, tesouro direto também, outras opções de investimento, e também entrou para a brincadeira os bancos digitais. Se você for lembrar lá atrás da nossa época, geralmente o pessoal oferecia CDBs, que eram os produtos de entrada, com 98% do CDI, 95%, quando tinha muito investimento, 100%. E quando tinha algum outro banco que oferecia 120%, o pessoal, opa, esse banco está com problema de caixa, mas nem todo mundo tinha acesso a isso. Hoje em dia, é normal um banco estamos vendo, digital, hein? Estamos vendo. de novo, né? Tem banco oferecendo 137, Sim, 127. Eu falei, sim. gente, eu até falava para o pessoal assim, na minha época isso daí era problema de caixa. Então, assim, mudou muita coisa. Então, o que eu gostaria de entender assim, ó, na sua, no seu entendimento como especialista de mercado, quais são os melhores caminhos para quem deseja investir e começar a brincar no mercado de investimento? Claro. CDB, fundo, vai para um banco, vai para a corretora, procura um especialista. Fala para mim aí, Carlão, qual é o caminho? Qual é o caminho das pedras para a pessoa não cair nos enganos, não cair nas aventuras e, principalmente, não perder o tão sonhado dinheiro sofrido que ela se dedicou para começar a fazer um processo de guarda desse recurso? Passando dessa fase inicial, a gente senta geralmente com o cliente e entende qual é o perfil do cliente, né? Antes da gente falar de produto, a gente precisa saber se o cliente é um cliente conservador, se o cliente é um cliente moderado, se o cliente é um cliente arrojado, para a gente poder começar, como você falou, a brincar, né, no mundo dos investimentos. Para quem tem pouco recurso, a gente tem que se atentar a algumas informações. A grande maioria dos investimentos, existe uma coisa chamada taxa de administração, existe outra coisa chamada imposto de renda e existe outra coisa chamada IOF. O IOF também aparece aí na história. Então, para o pequeno investidor, eu acho que o caminho inicial, né, se ele precisa de uma liquidez, se ele precisa de disponibilizar o recurso, ele não pode prender o recurso, é poupança, é o básico. Por N motivos. Por você não pagar imposto de renda, por você ter 0,5 garantido no mínimo de remuneração, né? E você colocar qualquer quantia. Você não tem um mínimo para você entrar com a poupança, né? Aí você tocou em outros pontos. A diversidade de players, né? A gente está falando, a gente começou nos bancos tradicionais, mas hoje você tem assets, você tem corretoras. A gente tem que agradecer aquela corretora de 2 letrinhas que foi a inicial, né? Na verdade, ela
posso te dizer que ela iniciou todo esse trabalho de trazer os investimentos ao pequeno e ao médio investidor também e ter essa diversidade dentro de uma mesma casa, né? Eles até faziam a propaganda de não sou banco, né? Mas na verdade no final acabaram virando um banco. Isso acontece, isso acontece, são coisas do mercado, né? Faz parte da brincadeira, né? Faz parte. Mas a gente tem que agradecer a eles sim, porque a gente tinha uma visão de mercado onde você tinha os grandes bancos, as grandes instituições, e elas que mandavam, e você como instituição, você não tinha acesso a alguns fundos. Você não tinha acesso. Por exemplo, o Banco Bradesco não tinha acesso aos fundos do Itaú e vice-versa, né? Talvez o início, quem vinha com fundos de terceiros era o Citibank. Citibank você encontrava ainda fundos de terceiro, mas era um banco até então que não era qualquer investidor que tinha acesso. Era um banco realmente de alta renda. Depois ele mudou um pouco o escopo, mas ele veio como um banco de alta renda. Mas eles também não tinham uma asset própria, na verdade, eles trabalhavam com uma asset terceirizada. Então, por isso que você tinha acesso a esses diversos produtos que você conseguia, que nos outros bancos você não tinha acesso. Então, assim, posso dizer que essa fase inicial veio, antes das duas letrinhas, veio pelo Citi, para você ter acesso a esses gestores que os bancos tradicionais não te davam esse acesso. Na verdade, davam, mas para um segmento de private. É um segmento que não é tão acessível assim aos investidores. Mas você conseguia, né? E os bancos vieram e falaram assim, opa, está acontecendo alguma coisa aí. Eu estou começando a ver alguns clientes tirarem dinheiro daqui e migrarem para essa instituição. E tudo que incomoda, você sabe que o pessoal já começa a desconfiar, né? Mas, e aí vieram outros, né? Veio também enfim, o de 3 letras. Eu não estou fazendo marketing para ninguém, mas acho que vocês conseguem entender. Um azul, o outro Se preto. quiser, se quiser falar, não tem problema não, tá? Pode ficar tranquilo. Se quiser Está falando da citar, pode XP e do citar aí. BTG, né? Da XP e do BTG. E hoje eles também estão aí bem fortes nessa corrida, né? E os bancos cada vez mais diminuindo, né? Com as aquisições, fusões, né? Eu próprio dentro do Itaú participei de várias. A última do Unibanco, né? E, enfim, e com isso a carteira foi crescendo cada vez mais, né? Os clientes começaram a ter poucas opções, né? E graças a principalmente essas duas instituições, você conseguiu levar esses fundos a esses clientes, né? Então, hoje é difícil, como era antigamente, o cliente ter uma instituição só. Geralmente, o recurso dele está pulverizado em várias. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, né? É interessante, eu estava até lembrando, não sei se você se recorda, mas na mesma época que a XP chegou no mercado, também tinha a Geração Futuro, que Sim. também era um player de mercado que tinha uma proposta similar, né? Não sei se você A lembra. Eu ideia lembro. inicial deles, tanto da XP, acho que com a geração também, era educação financeira. Eles começaram com cursos, né? E aí depois evoluíram para o que é hoje, né? Foram evoluindo, né? Mas a ideia inicial era educação financeira. Eles nem tinham essa proposta de diversificação, de abrir portfólio, enfim. Era mais educação financeira. E aí também surge também de outra forma. A gente estava muito acostumado com o gerente do banco, com o consultor de investimento, e aí surge o assessor, né? Hoje o agente autônomo, né, de investimentos, mas começou como assessor, né? É uma terceira figura nessa história, né?
na verdade, eles distribuem os produtos, né? Eles não são os donos do produto, na verdade, eles são os distribuidores dos produtos, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Daqui a pouco, sobre essa diferenciação, até para o público entender, né? Porque tem muita dúvida, né? Poxa, mas o que é melhor? É um gerente? É o consultor? É o assessor, é o agente autônomo? Desculpa, não vou usar a terminologia antiga. O agente autônomo, eu fico meio perdido nessa história. O que é melhor? É banco? É corretora? Eu acho que isso é um assunto também em voga, que é uma dúvida de muitos clientes, né? Eu acho que é legal já até entrar nesse ponto, que eu acho que é muito importante, porque até para contextualizar, Carlos, sempre o que que eu acho que tem o, vamos chamar de ponto de inflexão. Parece que teve um despertar nos clientes que ficaram sempre a questão assim: será que aquele produto que o bancão tradicional, vamos chamar assim, tá? E não é menosprezando os bancos tradicionais, mas será que o banco tradicional está de fato pegando o telefone, ligando para mim, o gerente, o consultor de investimento, para oferecer o melhor produto que é para mim ou é melhor para ele? E aí, aquela sempre brincadeira, assim, eu entendo, Carlos, que o mercado não permite vácuo, em hipótese alguma. Se você não fizer algo, alguém vai fazer. Então, acho que é deficiência que o mercado tradicional financeiro, bancário, gerou ao longo do tempo, permitiu a entrada desses novos entrantes com uma nova proposta de valor, até a construção do assessor e do agente autônomo. E aí, até me corrija dentro dessa contextualização que você vai trazer agora, que é melhor. Me parece que agora, de fato, as instituições financeiras estão olhando, por exemplo, o Carlos como cliente no centro da discussão. E não somente o dinheiro que o Carlos tem, e o dinheiro que o Carlos tem para que o banco possa fazer sua movimentação, bater sua meta ou gerar a rentabilidade que ele precisa para fechar a engenharia financeira de caixa que ele tem lá na brincadeira dele. Mas parece que mudou o paradigma. A proposta de valor é, cara, eu de fato eu quero trabalhar com clientes numa proposta de longo prazo, porque o Carlos é o centro. E o Carlos, estando bem, estando feliz e tendo seu planejamento sendo bem executado e acompanhado, ele vai ficar mais feliz, vai trazer mais recurso e, além, vai trazer de fato gente que está vendo a jornada dele e vai querer fazer igual. Então, fazendo essa contextualização, traz isso, Carlos. O que é melhor para a pessoa? Qual é o melhor direcionar? Eu sei que talvez tenha alguma coisa de perfil, mas qual é o melhor caminho para as pessoas começarem de fato se tornarem uma pessoa associada a um profissional dedicado, especializado para fazer ela atingir os objetivos? Bruno, eu acho que a porta de entrada de tudo é o banco, né? É, ninguém, tirando a geração mais nova, eu posso falar que a geração mais nova já tem outra cabeça, mas os tradicionais, a porta de entrada é o banco. Seja banco porque vai receber o salário e tem que abrir conta naquele banco determinado, ou seja, porque tem um recurso e precisa aplicar de alguma forma, ou porque vendeu um imóvel e precisa aplicar. Então, a porta de entrada a gente pode falar que é o banco. A geração mais nova não, já enxerga isso de uma outra forma. Opa, eu transaciono meu recurso num banco digital e posso investir numa corretora. Geralmente é o caminho que eles tomam, tá? E não utilizam os bancos, a não ser que recebam algum salário, alguma coisa nesse sentido, mas eles optam mais pelo banco digital. Hoje os bancos tradicionais eles têm a mesma tecnologia que um banco digital, eu posso te garantir isso. Você tem atendimento por chat, você tem inteligência artificial, você tem tudo, né? Então você consegue dar um nível de resposta bem mais ágil do que era há pouco tempo atrás. E assim, essa mudança não foi assim há tanto tempo, não, tá? Vem acontecendo de uma forma gradativa, mas de uma forma mais rápida. Né? Então, assim, independente de perfil, não vai fazer muita diferença. O que os bancos enxergaram, né, na verdade, né, e o que até as corretoras enxergaram?
A porta de entrada para eu poder trazer recursos e, enfim, a instituição financeira não é filantrópica, ela precisa lucrar, né? E como é que eu faço? Eu ofereço todos os serviços que eu posso, mas é muito mais fácil você oferecer esses serviços para um cliente que já investe, já usa a sua instituição, do que um cliente que está chegando ou está recebendo o salário lá somente. O cliente investidor, ele é a porta de entrada para as instituições. Se a gente for parar, as instituições financeiras, o spread de investimento é muito pequeno. O banco não tem lucro, não vai ter riqueza com investimento, com taxa de administração, enfim, com corretagem. Isso dá dinheiro? Dá para o banco, mas não é isso que vai sustentar. O banco se sustenta através de produtos de proteção pessoal, proteção residencial, crédito, que o spread é alto. Né? Então, esses produtos são os produtos que eles trazem recursos para dentro da instituição. Tanto é que você viu que a gente acabou de comentar, houve uma mudança de paradigma de uma empresa que não era banco, mas agora já entendeu que precisa ser banco, porque precisa dar esse plus, né, nas operações. Então, o cliente às vezes não enxerga isso, né, mas eu estou aqui para poder estar mostrando também, como você falou, o back-office de tudo. Mas assim, para o cliente não tem muita diferença. Hoje, na verdade, o que os bancos fazem, o gerente hoje, aí já separando o joio do trigo, o gerente de conta hoje, ele não é um gerente mais que lida com investimentos. Hoje o banco ele tem segmentação própria para isso. Começou com os assessores, com os consultores de investimentos, viu o modelo das corretoras e falou, opa, eles estão dando certo, vamos fazer da mesma forma. Hoje os principais bancos, eles têm escritórios também que cuidam dos investimentos. Então, se você for esses principais bancos, o Itaú tem o Ion, o Santander tem o AAA, você tem o Safra, que também está trabalhando com escritórios até terceirizados, né, a marca, né? Então, já entenderam que precisam prestar um serviço semelhante, porque se a concorrência achou o caminho das pedras, opa, eu também preciso achar o caminho das pedras aqui dentro, porque eu não posso ter meus recursos saindo da minha instituição para outras instituições. Então, eles também prestam esse tipo de serviço hoje da mesma forma. Então, hoje, o gerente de banco, na verdade, ele é um, posso te falar, um vendedor no sentido da palavra, né? Ele está ali para poder verificar, não no sentido ruim, mas no sentido positivo, né? Ele vai verificar as suas necessidades do dia a dia financeiras e vai estar te auxiliando nesse sentido, para te mostrando o crédito mais barato, quando que é importante você tomar um crédito, quando é importante você talvez fazer um consórcio, né? A gente pode também falar sobre isso, mas aí vai entrar muito em específico, né? Quando que é importante você se proteger, o gerente estaria hoje para isso. E cada vez menos os bancos estão tirando da mão do gerente a questão dos investimentos, por N motivos. Mas o principal é que existia uma rotatividade muito grande entre instituições dos clientes, dos gerentes. Né? E aí, quando um gerente sai de uma instituição que ele já está numa carteira por muito tempo, e os clientes têm identificação com esse gerente, acaba que ele vai para uma outra instituição e acaba que os clientes vão, né, também juntos, na sua grande parte. Alguns no início não, mas depois acabam indo. Né? E aí, como é que o banco hoje se blindou? Criando essa segmentação de escritórios dentro. Então, hoje, até um determinado valor, o gerente da conta atende os investimentos, mas passando daquele valor para cima, o escritório que atende, né? Os consultores atendem através do escritório. E aí, com isso, tira um pouco essa parte de investimentos do gerente e evita
essa troca, né, de cadeiras que a gente fala, que é uma coisa que acontece no mercado, enfim. Às vezes você se identifica mais com uma instituição ou com outra, e acaba acontecendo mesmo, isso é normal, né? Mas para o cliente, agora voltando para a visão cliente, não vai fazer muita diferença. Tá? O que hoje o cliente precisa? Eu não vou falar os triviais, mas eu vou falar os diferenciais. O que hoje o cliente precisa entender? Né? A CVM está mudando bastante as regras e hoje veio com a questão da transparência. Né? Hoje você precisa saber o custo do que você está investindo. É super importante você saber isso. Porque você está investindo, mas a instituição fica com uma parte desse investimento seu todo mês. E como a gente tem o hábito, e voltando ao que eu falei lá, de só ver o saldo líquido, às vezes a gente não vê o quanto que está deixando na mesa. Né? Então, aí a gente vai falar de taxa de administração, de corretagem, de uma série de outras coisas que são cobradas, mas que não são explícitas para os clientes. Então, o cliente sabe que existe, sabe, cabeça de bacalhau, você sabe que o peixe tem cabeça, mas você não vê a cabeça. Então, assim, ela não é explícita, o cliente não tem acesso a essas informações. E agora, por lei, precisa ter o descritivo de informações, né? De saber o quanto você está pagando. Né? Então, para a instituição financeira, como você falou, até para diminuir a quantidade de ofertas que não fazem sentido para os clientes também, os bancos também criaram essa parte de assessoria, né, que hoje está dando esse tipo de serviço. Figura do consultor de investimentos hoje cada vez mais diminuindo. Né? Então, tem algum banco aí, tem um banco, acho que o Bradesco, se eu não me engano, ainda tem essa figura do consultor, enfim, não tem ainda essa figura de escritório, né, de como se fosse, entre aspas, um escritório, mas os demais bancos já estão nesse ritmo aí, bem semelhante. Falando agora um pouco do assessor, né? O assessor, ele não tem uma experiência bancária, ele tem uma experiência mais para a parte de investimentos, né? Às vezes a gente enxerga que o assessor tem até mais conhecimento do que o... não estou denegrindo a imagem de ninguém, mas como ele é específico para alguns produtos, ele tem, às vezes, mais conhecimento do que o gerente do banco. Na verdade, o gerente do banco a gente pode chamar de um generalista, né? E o assessor também tem uma rede de apoio por trás dele. Então, o assessor, na verdade, ele traz o cliente, alguns têm entendimento mais específico, conseguem assessorar, mas o assessor, até pouco tempo, ele não poderia sugerir, né, por normativo, nada. Quem decide é o cliente sempre, mas ele pode apresentar os diferenciais dos produtos. Né? Então, assim, até pouco tempo não poderia montar carteira, isso está mudando. Tá? Mas o montar carteira precisaria de alguém especializado para poder fazer isso. Né? Alguém certificado para poder fazer. Então, o assessor não teria essa certificação até pouco tempo. Agora já mudou toda a normativa. E o assessor também tem um back-office muito grande por trás. Então, se o cliente está precisando de um determinado produto, ele vai botar o especialista para conversar com o cliente e dessa forma. Só que quando a gente começa a falar de diferenciar banco, corretora, gerente, assessor, consultor, a gente tem que olhar também hoje uma pergunta que o cliente ele precisa ficar esperto é como você é remunerado. Isso é um assunto importante. Como o gerente de banco é remunerado? Como o consultor de investimentos é remunerado? Como o assessor de investimentos é remunerado? E a gente cai no que também era uma informação que não era explícita e agora já está se tornando mais comum, a remuneração. Né? Então, taxas que eu pago por investir e remuneração de quem está o quê? Me indicando. Toda essa conversa é justamente para evitar o quê? Uma coisa chamada conflito de interesses. Tá?
é um assunto delicado de falar, mas é um assunto real e a gente precisa entender. Hoje, existem formas diferentes de você remunerar, uma forma fixa e uma forma variável, que é de acordo com os produtos que o cliente tem. Então, assim, cada fundo remunera a instituição e a instituição remunera, consequentemente, o escritório, que remunera, consequentemente, o assessor. Então, para a gente botar um exemplo, eu vou deixar aqui uma pergunta básica. Você é um profissional, não é o que acontece na maioria, tá? A grande maioria são assessores sérios, mas a gente precisa entender isso. Você é um profissional que você tem um repasse de taxa em um fundo que rende menos, mas o repasse é maior, e você tem um fundo que rende mais, mas o repasse é menor. Como todo profissional, a gente fala que é a escolha de Sofia, né? Então, assim, o que nós vamos ofertar para o cliente? O que é melhor para ele? Eu vou deixar a pergunta no ar. Na grande maioria das vezes, sim, tá? Mas esse processo ele tem as suas falhas, e justamente a principal falha é essa. Ele abre o precedente para quem está te oferecendo o produto, opte por um produto que remunere você, consultor, assessor ou gerente, de uma forma maior, mas que não seja vantajoso para o cliente. Então, a gente precisa entender o que está por trás para a gente poder saber se o que está na mesa, se está em jogo, realmente é bom para mim, porque o cliente tem que pensar assim, olha, eu estou aqui para o meu dinheiro, então eu tenho que fazer o melhor para o meu dinheiro. Né? E a gente precisa ter uma assessoria que indique o que é melhor para mim. Esse é o Muito bem grande colocado. conflito que a gente Pode precisa continuar, cara. lidar no dia a dia e entender como as coisas são. Em contrapartida disso, hoje em dia a gente tem uma cobrança que ele era justamente para capitais maiores, mas a gente consegue ter uma cobrança fixa sobre o patrimônio do cliente. Então, assim, eu faço uma gestão da sua carteira, eu não ganho o rebate, eu não ganho o repasse do recurso, mas eu cobro de você um percentual sobre a sua carteira para fazer essa gestão. Muitos estão optando por essa forma porque estão entendendo ser uma forma mais transparente e uma forma que diminui muito o conflito de interesse. Mas, para o pequeno investidor, é uma forma cara. Por quê? Geralmente as taxas de cobrança em torno de 1% sobre o patrimônio. Então, para quem tem um recurso maior, ele vê vantagem, porque a administração é mais imparcial, é uma administração que não está focada no que o fundo vai te repassar, e sim o que é melhor para você. Mas para o pequeno investidor, geralmente o que a gente recebe de reclamação é que é uma forma cara, porque ele vê a cobrança direto na conta. Então ele falou, opa, que dinheiro é esse aqui que eu estou pagando? Então ele muitas vezes ele não entende isso. E por mais que você explique, é aquilo que eu falei, o cliente precisa ter ciência daquilo que ele está escolhendo, né? Então eu costumo falar bastante, bater bastante sobre isso, mastigar bastante, mas mesmo assim eu posso te falar que sempre vai haver as dúvidas vão ocorrer nesse sentido. Tá? Então, o que eu posso deixar para vocês é questione, pergunte, não aceite a orientação de bate-pronto. Pegue outras opiniões. Porque, assim, para nós que somos operadores de mercado, a gente tem mais de 400 fundos. Ninguém conhece todos os fundos. Então, Bruno, hoje em dia, é fundamental a gente conhecer aquilo que a gente está investindo, né?
Principalmente tudo isso que a gente acabou de comentar agora, sobre conflitos de interesses, o que a gente realmente está pagando, o que para o investidor essas informações ainda não estão de fácil acesso. Tá? O que eu estou escutando muito é que muitos investidores já sabem, estão solicitando, mas para receber o relatório não está simples assim. Né? Então é fundamental você, investidor, estar sempre tendo acesso a esse tipo de informação. Afinal de contas, é o seu dinheiro, é o seu recurso, é o seu patrimônio. Então você precisa saber qual o valor que você paga para alguém estar administrando o seu patrimônio, né? E o seu recurso. Né? Então, hoje a gente precisa ficar como investidor mais especializado naquilo e não só confiar o seu recurso à mão de um profissional. Tá? Os profissionais, eles têm entendimento, mas tem um preço. E aí você precisa saber se você está disposto a pagar esse preço. Né? Quanto à administração de patrimônio. Né? Aí é aquilo. Quando o investidor ele é um pequeno investidor, eu acredito que não há necessidade de você ter acesso a muitos produtos, até porque você está guardando, você está na fase inicial, aquilo que a gente já conversou anteriormente. Você está construindo sua reserva de emergência, você precisa de liquidez, né? Quando você sair, concluir a sua primeira caixa e partir para a segunda e para a terceira, aí sim você pode sentar e começar a entender um pouco mais, mas voltando, saber o seu perfil e tá sabendo aonde você está colocando o seu recurso. Porque, Bruno, eu gosto de chocar os clientes. Todo tipo de investimento tem seu risco. Não existe investimento certo ou investimento errado. Existe um investimento que é próprio para você. Eu posso te dar N exemplos. Eu sou investidor novo, tenho perfil arrojado, geralmente são perfis mais arrojados. Por quê? Porque tem mais tempo de recuperar caso tenha uma perda significativa de patrimônio, ele consegue, ele está iniciando, ele vai receber proposta de trabalho onde ele vai ganhar mais, ele vai conseguir guardar, poupar, enfim. E ele tende a ter um apetite a risco maior. Né? E aí você consegue trabalhar para esse público com produtos de risco, seja de crédito ou seja risco de oscilação, mas o cliente ele precisa estar ciente disso, né? E sempre respeitando os percentuais, né? Porque o cliente chega para você, qual o seu perfil? Eu quero ganhar muito e ter risco zero. Então você pode levantar e ir embora, porque isso aqui não tem. Né? Esse negócio, como você falou, tem empresas, tem risco. Então, assim, tudo que é nesse mundo, ele tem o seu percentual de risco. E, isso aí deu default. Tá, mas vamos lá. Dentro do seu estudo, dentro da sua perspectiva de investimentos, você estava ciente que podia dar esse default, mas você estava tendo uma lucratividade boa até um certo momento. Então, o investidor precisa ter essa consciência. Para isso, também é papel fundamental nosso explicar tudo direitinho para o investidor, para ele saber e respeitar os percentuais. Eles estão ali, eles são criados para o perfil, não é à toa. Né? Tem um objetivo aqui. Né? Eu não posso pegar uma pessoa e colocar num risco acima o que ela comporta, porque eu vou estar recebendo ligação de 2 em 2 minutos. Espera aí, o meu investimento caiu, perdi 10 mil reais hoje. Eu não tenho capacidade para isso, né? Porque o investidor, quando ele senta na sua frente, eu acho que para ele, no mundo de investimentos, o que mais salta na cabeça dele são ações. Ações. Eu quero ir para a renda variável. Mas você está ciente dos riscos da renda variável?
E agora a gente tem um produto novo, que são as criptomoedas, né, criptoativos. Né? Então, e é essa geração que está vindo aí, os mais novos, né, ou de meia idade também, eles estão muito ativos dentro desse mercado de criptoativos. Né? E aí você já foge todo o nosso papo de corretor, de assets, de bancos. A gente já está falando de corretores de criptoativos, então é um assunto mais específico. Né? E sempre deixando claro que o mercado de renda variável é um mercado que tem análises técnicas, assim como o mercado de criptoativos também tem análises técnicas. Mas você consegue, dentro da renda variável, se a gente for fazer uma análise entre os dois mercados, visualizar o que você está aplicando, porque você vai ver um balanço de uma empresa, você vai ver os investimentos que essa empresa está fazendo, você está vendo as despesas que a empresa está fazendo, você está vendo as medidas, às vezes, que o governo toma, que pode impactar ou não naquele determinado tipo de papel. Já para a criptomoeda, a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue ver um balanço, porque a gente não está falando de empresas. Né? Então, assim, é uma renda variável que a gente pode falar com um grau de risco maior ainda do que a própria renda variável, a própria mercado de ações, o próprio Ibovespa, enfim. Os dois são arriscados, mas na minha visão eu consigo distinguir que as criptoativos, as criptomoedas, elas são mais arriscadas. Mas é um investimento ruim? Não. Estando para o perfil certo, é a melhor coisa. Pessoa que tem apetite a risco, ela vai estar muito feliz, mesmo que tenha oscilações dentro do mercado de criptomoedas, do que num fundo de renda fixa ou numa poupança. Ele sabe do risco. Quando a pessoa sabe do risco que está tomando, está tudo certo. Está tudo certo. O problema é quando você não tem essas informações, né? E aquilo que eu te falei, assim, por incrível que pareça, as pessoas que têm mais capital têm menos informação do que as pessoas, às vezes, que têm menos ou um capital mediano. Né? Ou profissionais que trabalham muito, não tem tempo para ter acesso às informações. Uma das classes que a gente vê que tem menos informações sobre o mercado financeiro são os médicos. Os médicos eles têm bastante dificuldade de entender. Muitos não querem entender, mas eles têm bastante dificuldade de entender sobre esse tipo de mercado, não porque eles não têm interesse. Uma parte tem, mas a grande maioria não, é porque não tem tempo. Então a gente vê isso no dia a dia. Esse grupo realmente é o grupo que você precisa demandar uma atenção maior para eles. Né? Carlos, é até bom você colocar aí esse ponto aí para a gente entrar, já até indo para a nossa reta final. Eu quero conversar com você sobre finanças comportamentais. Você tocou num perfil bem específico que é muito comum no mercado mesmo, a questão do médico. E eu já ouvi falar de situações de pessoas que, a gente sabe, médico no Brasil, boa parte deles tem uma boa remuneração, mas é muito comum você ver, vamos chamar de médico falido, porque não consegue fazer gestão financeira. E aí até para falar para a audiência, uma coisa que o Carlos falou aqui, da importância de deixar claro o jogo entre quem vai investir e quem está cuidando do investimento. As boas notícias que a gente pode dar até aqui, né, Carlos, até me corrija, primeiro, que o mercado do Brasil é um dos mais regulados do mundo e bem regulado. O mercado brasileiro, tanto na questão da concessão do crédito, como no processo de cobrança, como na gestão do investimento, ele é muito bem feito. Então, o Carlos falou da CVM, nós temos aqui, falando de regulação, nós temos a Anbima. Então, para você ser um assessor de investimento, você tem vários selos de certificação. Então, você tem o CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancor. O Carlos pode colocar outras aqui. Mas, assim, pelo menos o investidor pode ficar tranquilo. Não tem aventureiro. Para trabalhar com isso, tem pessoas que se dedicaram muitas horas de estudo,
tanto para se certificar como para se reciclar, buscando informação, para sentar numa mesa e te recomendar um caminho. Então, o mercado tem bons profissionais, como o Carlos está aqui. Então, isso é uma boa notícia. A má notícia é que, independente disso, não tem garantia que tudo vai dar certo. O mercado muda muito, é muito volátil, e como o Carlos falou, é muito importante que tenhamos muito claro qual é o teu objetivo e qual é o teu plano que vai fazer você chegar no seu objetivo. E aí, chegando nas finanças comportamentais, assim, ó, a gente sabe que é normal todo banco ou toda empresa que vai fazer consultoria de investimento vai fazer traçar o perfil de investidor. Se ele é mais conservador, se ele é mais arrojado, como o Carlos bem colocou, mas existem outras questões psicológicas que fazem que talvez aquele plano que foi bem elaborado, com um profissional como o Carlos, que sentou, estudou, fez o melhor plano possível, mas por conta de comportamentos psicológicos não vai dar certo. E é por causa do Carlos? Não. Eu não tendo disciplina. E aí vem um porém, né, Carlos? Vamos lá. A gente sabe que nós estamos num momento da sociedade, principalmente pós-Covid. Isso até em breve vai vir uma pessoa aqui no canal que a gente vai falar sobre isso, sobre as doenças da alma e as doenças psicológicas. As pessoas não estão tendo para nada, estão vivendo, vamos falar, aquele famoso filme, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar, estão fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas sem estar de fato prestando atenção no que está sendo feito. Não está tendo escuta ativa. E às vezes as pessoas começam a fazer compra por impulso, investimento por impulso, gasto por impulso. E no final do dia você vai se perguntar, realmente eu precisava disso? E aí eu queria entender disso de você, Carlos, como as pessoas podem fugir das armadilhas comportamentais na questão de investimento, da guarda dos recursos, e como que ele pode começar a tentar lidar melhor com as emoções, e aí eu vou estar até no ponto. Assim, ó, cripto eu comecei a ouvir a primeira vez em 2017, veio da onde o pessoal que trabalha com tecnologia. E assim, hoje, 2025, Bitcoin supervalorizou, tem outras criptomoedas aí. Mas assim, aí sempre tem aquela onda, o hype do momento. Cara, bota dinheiro lá que vai botar lá. Eu lembro até, tinha um pessoal lá do banco que brincava assim, tira o dinheiro do cheque especial e investe lá na ação tal, que você vai retornar, depois você cobre isso daí. Mas, cara, isso levando a sério, tem muita gente que acaba ainda fazendo isso e fazendo uma engenharia financeira que pode ser caótica e até definitiva para a gestão financeira e patrimonial dela. E por que não, né, Carlos? Pessoas até se matar por conta disso. Com Tirar a certeza. vida ou arrumar uma doença grave. Me fala sobre isso, que eu confesso que esse assunto é algo que me chama muita atenção, não só na questão da finanças, mas no comportamento humano mesmo, como um todo, as emoções. Mas voltando para finanças, como é que você vê isso, Carlão? Que eu acho que esse é o Bruno, acho que tema é um pouquinho de primordial. tudo que a gente estava falando ali, né? Na verdade, assim, hoje em dia, o que a gente enxerga muito é que as pessoas elas, elas querem ouvir aquilo que interessa a elas e se você falar o que a pessoa quer escutar, ela vai conseguir te ouvir. Mas se você falar muitas vezes o significado correto, ela não vai querer te ouvir porque ela já vem com uma ideia, como você está colocando, uma ideia que ela já ouviu em algum lugar, já viu que o fulano deu certo, o influenciador XYZ fez e ganhou muito dinheiro. Gente, o que eu posso falar para vocês assim, não existe milagre. Desde o início eu falei para vocês, o que faz o crescimento de patrimônio ficar consistente são aportes que você vai fazendo ao longo da construção do seu patrimônio. Não existe a fórmula mágica para você aplicar R$ 1 e ganhar 1 milhão. Né? Então, tudo que vocês observarem que foge da normalidade, vocês têm que sempre desconfiar e procurar um profissional habilitado para poder estar te orientando. Então, hoje,
volta àquilo que eu falei, a educação financeira faz parte do nosso dia a dia, é um assunto que muitas pessoas não gostam, mas a gente precisa ter conhecimento, cada vez mais, e ainda mais agora com inteligência artificial. Tem gente que está usando o chat GPT para construir carteira de investimentos. É positivo? Eu acho que sim, você pode ler, você pode pegar as observações, só que a carteira de investimentos de uma inteligência artificial, ela não conhece a tua história. Então, hoje em dia, a gente vê até a inteligência artificial montando carteiras de investimentos e se discute até sobre qual o papel do consultor na vida do investidor, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que é muito importante as informações que a inteligência artificial presta, né, para a gente. Hoje em dia, a gente não consegue viver mais sem inteligência artificial. Inclusive, a Apple acabou de comprar o chat GPT, né? E isso vai ficar cada vez mais presente na vida das pessoas, mas a inteligência artificial não consegue prever a emoção do cliente, o objetivo do cliente, ainda, né? Pode ser que no futuro eles consigam, né? Mas ainda não consegue prever, né? É importante a gente também ter, baseado na história do cliente, entender para poder tá sugerindo alguma coisa para o cliente, né? Não é só sugerir por sugerir, pelo perfil. Você tem um perfil conservador, então são esses fundos aqui. Mas entender, né? Às vezes o cliente pode, a inteligência artificial pode estar ofertando algum fundo, indicando algum fundo, mas esquecendo que esse cliente, na verdade, ele não gosta de pagar uma taxa de administração alta. Então, já não é compatível com o que o cliente gosta, né? Então, precisa do papel do consultor, do assessor, do gerente, enfim, para poder estar desmistificando essas informações. Hoje em dia também a gente vê muito uma coisa, a internet trouxe cada vez mais o que a gente chama, os especialistas, de comportamento de manada, né? Muitas vezes isso que faz determinado investimento ter uma lucratividade ou não, né? O que é esse comportamento de manada? Você está vendo que o valor do determinado fundo ou de um papel, vamos falar de ações, que eu acho que é mais fácil para entender. O valor do papel é R$50, aí você está acompanhando e você viu que caiu para 40. E a gente está falando sobre inteligência emocional, como você colocou aí muito bem, precisa entender isso. Se isso te incomodou, primeiro, você tem que repensar se renda variável tem que fazer parte do seu portfólio, porque renda variável pode oscilar, né? Qual o comportamento que a maioria das pessoas fazem? Meu valor caiu, vou vender mais rápido possível, porque acha que pode cair mais ou acha que não vai se recuperar. Então isso se chama comportamento de manada, é quando várias pessoas fazem uma mesma ação. Isso pode ser benéfico ou não, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, várias pessoas vão vender o papel. E isso vai fazer com o que aconteça que esse papel se desvalorize cada vez mais. Porque na ansiedade que você tem de vender, você não vai botar o valor que está sendo vendido, você vai botar um valor abaixo para vender mais rápido ainda. E só que a outra pessoa vai ver o valor mais baixo, vai botar um valor mais baixo ainda. Então isso faz um comportamento que mexe com o mercado. E você pode ver um papel que não tem fundamento nenhum para ter uma queda e que você está vendo uma queda considerável naquele papel. Então, pela falta de educação financeira, pela parte emocional, que também é fundamental para o investidor ter esse controle emocional e entender, né, o que ele está fazendo, faz com que as pessoas tomem decisões que são decisões que não são compatíveis com o seu perfil. Eu não posso chamar de decisão errada, porque no momento que você viu que aquilo é desconfortável para você e você está saindo, eu entendo que é uma decisão certa, porque aquele produto, aquele fundo ou aquele papel não faz sentido você ter. Tudo que incomoda você
não deve fazer parte da sua vida. Então, aquilo não deve fazer parte da sua carteira da mesma forma. Então, a gente precisa, por isso que é importante a gente respeitar o perfil do investidor e não estar alavancado numa operação ou muito conservador numa operação, dependendo com o seu perfil. Então, essa parte comportamental, hoje em dia, também é fundamental nas decisões. Esses assuntos são muito vastos, Bruno. Na verdade, se a gente fosse fazer, são diversos podcasts que a gente pode fazer sobre isso. Um só sobre inteligência emocional, comportamental. A gente nem falou de números, né? Porque, na verdade, números todo mundo já está acostumado. Hoje você consegue ter acesso à taxa Selic, a tudo que está disponibilizado da internet. Mas acredito que esses assuntos são assuntos que são, às vezes, pouco divulgados, né? Que a gente vê pouca gente falando sobre isso, que são assuntos delicados. Então, são assuntos que, principalmente as pessoas que hoje são formadoras de opinião, têm cuidado na hora de falar. Maravilha, Carlos. Antes de a gente ir para o final, que eu tenho umas coisinhas para te falar nas suas considerações, eu gosto sempre. Você, vou dar a oportunidade para você falar para as pessoas onde que as pessoas vão te achar. Eu quero também que você dê um conselho aqui para a pessoa que deseja, por exemplo, virar um consultor autônomo, um agente autônomo de investimento, ou trabalhar na área de investimento. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria até que vai servir talvez de recorte desse podcast também. Vamos falar de dicas práticas aqui. E aí, olhando a economia brasileira, você como consultor, e aí falando de maneira generalista, tá? Olhando esse cenário atual do Brasil, crescimento da taxa de juros, economia, crescimento econômico sendo retomado na maioria das indústrias, é, quais são as suas dicas, olhando setores promissores? Vamos falar de maneira geral, quais são bons caminhos, dicas de investimento que os investidores, tanto iniciantes como intermediários ou avançados, podem ter pelos próximos meses, pelo que você observou do mercado e tem como oportunidade para os próximos meses aí, para quem está querendo investir? Quais são os caminhos que eles podem ter? Sendo bem prático e resumindo, a gente hoje vive uma taxa de juros elevada e a gente vive uma inflação também que está cada vez mais distanciando do centro da meta, né? É normal, já era esperado, porque esquece, eu não estou falando politicamente, mas eu estou falando historicamente. Os governos do PT são governos que fazem gastos. Entenda o seguinte: o gasto para o governo do PT é investimento, porque ele investe na população, faz com que a população tenha acesso a determinado valor que ela não teria em outros governos. Eu sempre costumo dizer, não existe certo ou errado, existe aquilo que é para você. Então, assim, tem economistas que entendem que esse tipo de governo faz o país crescer e outros que entendem que não, porque é um governo que vai, consequentemente, aumentar o recurso circulante, consequentemente gerando inflação e tendo que mexer na taxa de juros, o preço do dinheiro fica cada vez mais caro e a gente vai ter que conviver com a taxa de juros cada vez mais alta aí. Então a gente não vê perspectiva, a gente vê até o final do ano essa taxa de juros talvez subindo aí mais meio ponto. Não sei, tudo pode mudar, né? Se você acompanhar o relatório que o Banco Central emite, que é o Gerim, se você acompanhar no início do ano todas as projeções para o ano e para o ano seguinte, se você for lá, você vai ver que no final o primeiro relatório nunca é o certo. Eles erram e às vezes erram feio, tá? E eu estou falando do Banco Central. Então, por quê? Porque é muito dinâmico, muitas coisas acontecem no meio do caminho. Mas o que a gente pode resumir é o seguinte: a gente está num momento de taxa de juros alto e inflação também acompanhando. Hoje você tem, para um perfil mais conservador, a renda fixa, porque você vai estar aproveitando as taxas, principalmente as taxas pós-fixadas, que são taxas que acompanham a taxa de juros, né? Então, como a gente tem uma perspectiva ainda de algum aumento da taxa de juros, estar numa taxa pós-fixada para o perfil mais conservador, para o perfil que entende que renda fixa faz parte da sua carteira, é uma forma talvez menos arriscada e de hoje você conseguir um valor final bem atrativo, tá?
Para o médio, a gente está falando também aí para um perfil mais moderado e arrojado, a gente está falando de bolsa de valores, as ações têm que fazer parte do portfólio, principalmente nesse momento. Tá? Os fundos multimercados, eu posso te falar que no atual cenário, são fundos que vão meio que fazer 6 por meia dúzia, eles não vão fazer tanta diferença assim na carteira. Isso que eu estou falando é para quem está montando uma carteira. Agora, quem já tem uma carteira montada, sair repentinamente, troca de fundos, você também tem que sempre estar repensando naquilo que você vai fazer, porque tudo que você faz, você tem uma taxa, você tem um imposto a pagar. Então, será que vale a pena? A gente tem muito assim, cliente que às vezes chegava para brigar por taxa, porque o banco X ou a corretora Y tem uma LCI de 92% e você está me dando 90%. Aí a gente pegava HP, né? E eu falei assim, olha, a diferença disso aí é R$ 100 no financeiro. Se você vai sair daqui para ir para uma outra instituição e vai deixar de ter essa assessoria que você tem, se você acha que os R$ 100 fazem a diferença, não é o 92 ou 90 que vão fazer a diferença. É mais psicológico essa taxa do que financeira. Né? Então, por isso que é bom a gente sempre mostrar para o cliente, porque na hora da venda, na hora da ligação, eu estou com um produto X com a taxa não sei quanto. Às vezes essa taxa não sei quanto, a diferença é muito pequena. É muito pequena. Isso, na LCA não, que você não tem imposto, mas, por exemplo, se você tiver num CDB, você vai acabar pagando imposto de renda sobre isso. E às vezes o valor do imposto que você vai pagar é maior do que a diferença que você vai ter financeira no final das contas. Então, é sentar com o cliente, fazer as contas e chamar o cliente, vamos deixar o psicológico, vamos fazer o racional agora, para a gente poder entender o que a gente está fazendo, qual a proposta que você está recebendo. E muitas vezes os clientes, com esse papo, eles entendem e realmente falam, realmente, você tem razão, eu não vou fazer toda essa engenharia por conta de 100, 200 ou R$ 250, que pode ser uma diferença para um investidor, mas se a gente está falando de grandes volumes, se a gente está falando de 300, 400, até R$ 1.000, é uma diferença bem insignificante perante ao patrimônio de algumas pessoas. Então, às vezes esse movimento não vale a pena você estar fazendo. Né? E então, respondendo a sua pergunta, o que eu recomendaria no momento é a renda fixa, que talvez seja sempre pós, né? Sempre pós, porque se a gente está a renda fixa, ela tem o pós e tem o pré, né? E tem também com o IPCA, né? Mas o IPCA também é pós. Porque a gente precisa saber qual o índice, a gente não tem a marcação no momento, a gente tem a marcação sempre depois. Então, quanto fechou o IPCA do mês de agora? Eu só vou ter na segunda quinzena, né, o resultado. Então, é por isso que é pós, eu só sei o resultado depois. O pré não, o pré eu já te dou a taxa, é 15% que você está levando nesse título. Então, você está levando 15%. Se a gente tiver aumento de Selic, vamos supor, está previsto para 15,75 para o final de 2025. Mas aconteceu alguma coisa econômica que de 15,75 vai para 16. Quer dizer, todo esse teu planejamento que você fez, ele não vai fazer sentido. Então, é bom? Só que, como você pré-fixou, você vai ver que vai ter uma oscilação. Isso a gente foi bem claro, isso aí aconteceu na época da taxa de juros, que a gente teve a taxa de juros de 2%. Muita gente pré-fixou muitos títulos naquela época. E aí depois, quando a taxa voltou a 8, 9, eles estavam desesperados, porque o título não valia nada. Então eles queriam sair, mas muitas operações foram de longo prazo, foram presas, né? E aí aquilo que a gente abordamos aí anteriormente. Cuidado com as ligações. Eu tenho a fórmula mágica que vai mudar a sua vida. Então, recebeu essa ligação, seja de quem for,
sempre tenha a desconfiança de que ninguém tem fórmula mágica, né? As oportunidades, você tem que ter muito cuidado, porque as oportunidades surgem, né? A recente que a gente está tendo aí é a questão do Banco Master. Isso foi vendido que nem como se fosse... Na verdade, não se vendeu o CDB do Banco Master, se vendeu o FGC. É a segurança que, se tiver algum problema, você vai ter o seu recurso ressarcido. Então, vale a pena você correr o risco, né? Então, mas faz parte do que eu estou te falando agora, das ligações mirabolantes. Ó, tem um produto aqui maravilhoso que está pagando 147% do CDI. 147% do CDI, que taxa é essa, cara? Eu não tenho, meu banco paga 96, meu banco paga 101. Cara, entendeu? Então, assim, cuidado com esse tipo de ligações, porque são ligações que ocorrem todos os dias, né? E a gente precisa ter sempre cautela quando a gente for optar por alguma coisa. Faz sentido? Faz parte do seu objetivo? Vale a pena você correr um risco para ganhar, às vezes, no final das contas, R$ 1.000 a mais, R$ 800 a mais? Ah, faz, porque... Então, tudo bem. Mas a gente sempre tem que ter cautela, principalmente na hora de for com as ofertas e com o que a gente vai escolher para a nossa carteira. Muito bem colocado, talvez a palavra de ordem, cautela, para ter sabedoria, para saber qual caminho andar, né, Carlos? Carlão, estamos chegando agora no nosso final. Quero primeiro, antes de mais nada, te agradecer aqui pelo papo, te agradecer pela oportunidade de rever você, te desejar sempre muito sucesso, continuar na sua trajetória aí de crescimento aí na sua carreira, no mercado, para você continuar ajudando cada vez mais pessoas a atingir seus objetivos de vida aí, através de uma boa administração de patrimônio pessoal. Foi um prazer te receber aqui. Para fechar, eu tenho como conclusão três caminhos, como eu falei. Primeiro, eu quero que você diga aqui, quem tiver aqui vendo esse vídeo ao longo do tempo, seja no YouTube ou no Spotify, como é que faz para achar o Carlos, para o Carlos poder ajudar a fazer administração patrimonial, administração financeira, administração dos seus recursos pessoais. Quero também entender de você qual é a dica que você dá para aqueles que desejam trabalhar como consultor autônomo, agente autônomo de investimento de patrimônio. E sua dica final que você dá aí como um todo para as pessoas que desejam, de fato, se organizar financeiramente. Diga aí, meu querido, espaço todo seu Opa, aqui claro. liberado. Para me achar, pelo LinkedIn, acho que é a ferramenta mais fácil, né? Então, Carlos Eduardo Deluca, o meu LinkedIn, e lá tem todas as informações de contato, e-mail, telefone, todo o meu trabalho, tudo os prêmios que eu ganhei, enfim. A gente, através dessa ferramenta, que é uma ferramenta importante, né? Não só para empregos, né, e oportunidades, mas para fazer network, é muito importante essa ferramenta. Então, lá você consegue achar, ter acesso a todas essas informações. O outro ponto foi uma dica, né, para quem quer trabalhar. É um mercado fascinante. Eu costumo falar que é uma cachaça que a gente toma cada dia, porque para o iniciante, às vezes ele pode se sentir um pouco perdido, porque são muitas informações, são muitos dados, muitos fundos. Como eu falei, são muitos produtos, né? E até ele conseguir pegar a prática, ele vai demorar um pouquinho. Mas nada é impossível. Não... Fazer suas certificações, né, que é importante hoje em dia. Se decidir para se tornar um agente autônomo de investimento, ele vai fazer a certificação dele de AI. E se for gerente de banco, o gerente de banco vai inicialmente pedir uma CPA 20, muitos bancos hoje trabalham com a CEA. Na verdade, a Ambima está mudando agora as denominações CPA e CEA, e está mudando essas denominações, mas até final desse ano, se não me engano, ou mais tardar meio do ano que vem, ainda continuam CPAs. E certificar para você ter acesso, né, aos bancos
no caso de agente autônomo, ou as certificações de agente autônomo de investimento. E a última pergunta foi que você falou, foi... Qual a dica para aqueles que, final, para quem deseja começar a partir de hoje, organizar a sua vida financeira? O que você diz como primeiro passo agora para deixar como Controle de mensagem final? gastos. Saber o que você tem de receita e o que você tem de despesa. Isso é fundamental. Isso é muito mais importante do que você saber quanto que você tem investido. Muita gente tem dinheiro e não tem o controle de gastos, não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que tem de despesa. Se você for botar no papel, você vai ver que muitas coisas que você tem de gastos, são gastos desnecessários. É o streaming que você assina e não usa, enfim. São vários gastos que a gente às vezes já estão no automático, né? E que você não percebe. Mas, por exemplo, o streaming é uma situação até curiosa, porque 30 de um com 30 do outro. Quando você vai ver, você está pagando 100, R$ 200 de assinatura de streaming, né? Academia também, tem gente que tem aquelas, por exemplo, a Smart Fit é uma que muita gente assina e acaba não frequentando. Então, são esses tipos de gastos que, quando você for botar na ponta do lápis, você vai ver que às vezes faz uma diferença. É um recurso que você poderia estar poupando, mas na verdade você está gastando e sem utilizar o que você gasta, né? Então é importante esse tipo de saber a origem e o destino do recurso que você trabalha no dia a dia. E, por fim, manter a sua reserva. Essa reserva ela é fundamental. Reserva de emergência. Como eu falei, a primeira intenção que você deve ter para quando você pensar em investir, né? Montar sua reserva de emergência. É a primeira coisa que você deve fazer. E respeitando o padrão que a gente utiliza, né? Entre 6 a 12 salários, que te garante aí 6 meses ou 12 meses, se você, caso fique afastado por algum motivo, perca o seu emprego, enfim, ou até se afaste por algum motivo. E, por fim, um assunto que a gente não comentou aqui, mas acho que é fundamental também, gestão de risco. Isso pode ser até assunto para outros podcasts, né? Gestão de risco hoje ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa entender, principalmente quem provê a renda, que é necessário, na sua falta, os seus beneficiários terem algum recurso de imediato para que eles não diminuam o padrão de vida deles até eles conseguirem superar o que aconteceu ou ou dar sequência naquilo. Por exemplo, hoje o provedor da renda ele precisa entender que ele precisa ter quando a gente fala de gestão de risco, ele precisa ter um seguro de vida. Ele precisa, é necessário, é um recurso que vai direto para os beneficiários na sua falta. E os seguros de vida hoje estão tão completos que, na verdade, antigamente eram seguros de morte, você só pegava na morte, a gente brinca muito com isso, mas hoje são seguros de vida, porque você tem as doenças pré-existentes, várias opções de que você tem disponibilidade desse recurso em vida. Você ainda vive. Doenças graves, N opções. E diárias hospitalares, e seguro-desemprego também, tem seguro de vida, é importante. E tem vários seguros, eu não vou entrar aqui, porque isso aí é assunto para outro podcast. Então, são coisas que são fundamentais hoje. Então, se você é o responsável pela sua família, ter sua proteção de vida, para você não deixar eles desamparados caso você falte ou caso você se afaste. Porque a gente só pensa na morte, mas tem invalidez também, né? Então, a gente nunca pensa, a gente esquece da invalidez. Construção de reserva de emergência
e saber os gastos. Essa é a dica para você estruturar aí uma educação financeira fundamental e uma educação financeira que te leve a caminhos para lá na velhice você ter uma tranquilidade e a sua família também ter a sua tranquilidade. Muito bom, Carlão. Carlão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, teu know-how aqui no nosso canal. E espero ter você aqui outras vezes aqui no canal, até com outros profissionais em conjunto para debater algum tema específico. Você tem muita coisa para poder contribuir, além do tema que a gente falamos hoje aqui, tá? Para vocês do canal, nossa audiência, obrigado por vocês terem assistido. Vamos assistir esse vídeo até o final. Hoje eu conversei com o Carlos Eduardo De Luca, agente autônomo de investimento, profissional do mercado com mais de 25 anos de carreira, muito bem sucedida, profissional que já trabalhou em grandes marcas do mercado, como Itaú, como Safra, e que conhece como ninguém o que acontece nas oportunidades do mercado financeiro e de opções de investimento. Vocês que querem conhecer mais o trabalho do Lucas, do Carlos, não deixe de acessar o LinkedIn e procurar por Carlos Eduardo De Luca. Você vai encontrar ele lá, que eu tenho certeza que ele vai estar à disposição para te ajudar a iniciar essa jornada da melhoria do seu patrimônio pessoal. Para vocês, um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado, Carlão. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, Bruno. Conte sempre comigo aí, se você precisar de sistemas relacionados ao mercado financeiro, pode contar comigo. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado. Abraço, pessoal.